aqui para apresentar e explicar para vocês um pouquinho do que vimos nesse quarto período, onde tivemos 4 disciplinas: contabilidade financeira, registro de empresa, direito tributário e contabilidade digital, onde cada um de nós vamos explicar separadamente em cada slide dessas disciplinas. Vamos lá. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a contabilidade financeira. A contabilidade financeira é uma das áreas especializadas da contabilidade. Ela possui como seu principal objetivo o recolhimento e processamento de todos os dados financeiros e contábeis de um negócio. Ou seja, isso inclui a análise de faturamento, despesas, patrimônio e investimentos. Agora vamos falar um pouquinho de 10 ferramentas que todo profissional de contabilidade ele precisa dominar. A primeira é software de gestão contábil. Os softwares de gestão contábil são essenciais, para automatizar tarefas como lançamentos contábeis, balancetes e reconciliação bancária. Essas ferramentas permitem maior eficiência no dia a dia do contador, reduzindo erros e aumentando a produtividade. A segunda ferramenta é ferramentas de automação fiscal. A complexidade tributária exige um controle detalhado sobre impostos, alíquotas e prazos. Utilizar esses softwares de automação fiscal reduz o risco de inconsistências. A terceira ferramenta é planilhas avançadas para análises financeiras, porque dominar planilhas avançadas é uma habilidade fundamental para qualquer contador. Essas ferramentas, como o Excel, permitem criar modelos de análise financeira, projeções e consolidação de dados. Continuando, temos a quarta ferramenta, que é softwares de ERP, sistemas de emissão de notas fiscais, ferramentas de business e sétimo, sistemas de conciliação bancária. Aqui vai algumas dicas, para ajudar na organização. Controle de caixa diário, separe contas pessoais das empresariais, organize documentos fiscais, acompanhar indicadores financeiros, planejamento tributário e é necessário classificar despesas e receitas, para maior organização. O contador, ele desempenha um papel fundamental na gestão financeira das empresas, sendo responsável por registrar, analisar e interpretar informações financeiras que são essenciais, para tomada de decisões estratégicas. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é Miguel Santana, passando para explicar um pouco sobre MEI, ME e Simples Nacional. Vamos começar pelo Simples Nacional, que é um regime de tributação vigente aqui no Brasil. Vale ressaltar que existem regras para o Simples Nacional, bem como o faturamento aplicado de 4,8 milhões de reais por ano. Logicamente, o Simples Nacional, por ser um dos sistemas de tributação mais favoritados pelos grandes empresários no Brasil, ele abrange tanto o MEI como o ME, voltado também para o pequeno negócio. Além disso, tende aqueles que optarem pelo Simples Nacional terem uma redução na carga tributária. Já na parte de algumas definições como o MEI e ME que falamos, o MEI vem da sigla microempreendedor individual. É voltado para aquela pessoa que tem um pequeno negócio, como uma barbearia, uma pastelaria, uma barraca de vender lanches, é praticamente um pequeno negócio. Então, o MEI ele tem regras, assim como o Simples Nacional, como, por exemplo, o faturamento anual, a qual a Receita Federal permite em um teto de até R$81 mil por ano. Não se pode ultrapassar esse teto. Caso ultrapasse, o empresário, o CNPJ, é enquadrado no ME. Além disso, ele tem algumas outras características que iremos escorrer mais adiante.
Já o ME, ele tem um faturamento de até R$ 360.000 por ano. Então, esse é o faturamento dele. Ele, como vimos, o MEI, ele opta pelo Simples Nacional. Já o ME, ele pode optar tanto pelo Simples, como pelo lucro real, como pelo lucro presumido. Então, vimos que a abrangência do ME, que é o micro, que já é o microempreendedor, já é algo mais abrangente. Entretanto, possui uma gestão maior e, logicamente, possui uma burocracia um pouco mais elaborada. Quanto à questão de outras regras, como por exemplo a contratação de funcionários, o MEI ele pode contratar até um funcionário, caso ele ultrapasse essa formalização de carteira assinada, ele não se enquadra mais como um microempreendedor individual. Já o ME, ele pode contratar entre 9 a 19 funcionários. Então, possui esse teto tanto de lucratividade anual, bem como também de funcionários, a questão da empregabilidade. E no segundo slide que nós vemos aqui, mais adiante, ele fala sobre o registro de empresas, como dar entrada no registro de empresas. Para se ter um registro de empresas, logicamente, há uns 6, 7 anos atrás, podemos falar assim, existia até esse tempo então uma burocracia muito grande. Acredita-se que levava em média de 30 a 60 dias para se formalizar uma empresa no Brasil. Entretanto, a partir da nova lei das empresas no Brasil, a partir do ano de 2020 a 2021, com as leis LGDO, observamos que uma empresa ela pode abrir em apenas 24 horas. Então, de diversas fases, de diversos procedimentos a serem abertos, um deles é procurar a junta comercial de determinado estado. Então, se tem, por exemplo, no Pernambuco, tem a junta comercial de Pernambuco, da qual você irá realizar os procedimentos cabíveis que a junta ela concede para que, atendendo aos requisitos, no final possa se formalizar uma empresa no Brasil. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é Jadeu Salmena. Eu vou falar um pouquinho sobre direito tributário, falar um pouquinho sobre o conceito dele, as características principais e os tipos de tributo que o direito tributário tem, né? E a importância dele. Vou começar sobre o conceito dele, que o direito tributário ele é um ramo do direito público, que regula as relações entre o Estado como ente arrecador e contribuintes, né? Pessoa física e pessoas jurídicas. Não que tange a instituição, cobrança e fiscalização de tributos. Em essência, né? Ele estabelece as normas que permitem ao poder público captar recursos financeiros necessários para o funcionamento de máquinas estatal, né? Garantindo ao mesmo tempo a proteção aos direitos dos cidadãos, né? Contra abusos ou arbitrariedades, né? Indo na parte de características principais dele, vou falar sobre a natureza obrigacional e fontes normativas, né? Na natureza obrigacional, os tributos são prestações pecuniárias e compulsórias, né? Ou seja, não depende de uma contraprestação individualizada do Estado, diferente do contrato privado. Eles visam financiar serviços públicos como saúde, educação, infraestrutura, né? Já nas fontes normativas, né? No Brasil, o direito tributário é rígido, né? Principalmente pela Constituição Federal de 1988, que define as competências tributárias da União, Estado e municípios, né? Pelo Código Tributário Nacional, Lei
número 5.172, de 1966, que é uma lei complementar que sistematiza, né, as normas gerais e por leis específicas, como o Código de Processo Tributário e, e também temos o internacionais, né? Indo para a espécie de tributos, nós temos aqui os impostos de IR, ICMS. IR é imposto sobre a renda, né? E o ICMS é imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, né? Também temos impostos de remunerar serviços públicos, específico de divisíveis, né? Exemplo, como temos imposto de licenciamento de veículo, né? Contribuições de melhoria para obras públicas que valorizam imóveis, né? Empréstimo compulsórios, em casos exclusivos de calabilidade. Temos também contribuições especiais, né, para a segurança social. No exemplo, temos o INSS ou intervenções no mercado, né? Agora, eu vou falar um pouquinho sobre a importância, né? Que o direito tributário, ele equilibra, né, o poder de tributar do Estado com os direitos fundamentais do contribuinte, né? Evitando a tirania fiscal, né? Ele é interdisciplinar, né? Dialogando com o direito constitucional, administrativo e até o penal, em caso de sonegação, né? No contexto globalizado, também envolve tratados como evitar bitributação, né? Olá, hoje eu vou falar um pouco sobre o que é a contabilidade digital. A contabilidade digital, ela funciona por meio de plataformas online que automatizam e integram processos permitindo que as empresas e contadores compartilhem dados e documentos de forma remota e segura. Utilizando softwares, a contabilidade digital ela automatiza as tarefas como lançamento de notas, conciliação bancária, cálculos de impostos e oferece acesso online a relatórios financeiros como DBR e balanço patrimonial. O empreendedor envia as informações por meio de sistemas. O contador as processa remotamente e a comunicação acontece por canais digitais, tornando os processos mais ágeis e eficientes. Ela funciona na prática, que se cadastra na plataforma, ela envia os documentos, processamentos e automação, acesso às informações e relatórios, comunicação e suporte, segurança dos dados. O que é a automação de tarefas? A automação de tarefas é o uso de software e tecnologia para executar automaticamente processos rotineiros e manuais. Isso significa que quando você tem uma tarefa, ela pode ser automatizada para que seja facilitar o seu trabalho, né? Consegue deixar aquilo programado para quando conseguir, para quando chegar o dia, a gente já conseguir enviar. A digitalização e o armazenamento em nuvem os documentos das empresas, como contrato social, CNH, entre outros documentos, deixam arquivados na pastas em nuvem e aí facilita mais o trabalho. A integração dos sistemas, ele é o processo de conectar diferentes softwares, aplicativos e fontes de dados para que compartilhem informações e funcionem como ecossistema unificado. O exemplo disso, né, é a Domínio, o sistema Domínio, que ela é utilizado como vários módulos, módulo fiscal, módulo folha, módulo contábil, entre outros. Ele é um sistema que é online, né, faz parte da contabilidade digital.